Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Sou o professor Cássio, como alguns de vocês já conhecem. Eu estou aqui para falar de um tema um pouco espinhoso, um pouco complexo, que é sobre o Banco Central. Nós estamos aí atentos às eleições americanas, às vezes até nos divertindo com as histórias aí de como funcionam as eleições americanas, e tem algo acontecendo no Brasil recentemente, nesse momento, que interessa muito para a nossa economia e é pouco comentado. Infelizmente é um tema, como muitos diriam, chato. É um tema complexo, mas esses temas são complexos, são feitos de maneira complexa para ninguém entender e para ninguém se preocupar com eles, certo? O Banco Central, minha gente, ele tem várias funções. A função do Banco Central não é só emitir moeda, né? O Banco Central geralmente aparece no Jornal Nacional quando vai ter uma nota nova, né? Com uma nota de R$ 200 e a questão aí se ia ser o Lobo Guará ou vira-lata caramelo, o mascote da nova nota. O Banco Central aparece como está aparecendo recentemente para falar do Pix, né? E todo mundo agora está se adaptando, está conhecendo esse mecanismo novo de moeda. Mas o Banco Central é uma instituição extremamente importante e ele interfere diretamente em algo que eu venho falando muito nos meus vídeos, que é a dívida pública brasileira. Ele tem uma capacidade, ele tem uma interferência muito grande. E o Banco Central, minha gente, vocês podem perceber, né, todos os presidentes do Banco Central brasileiro, eles têm uma ligação com o sistema financeiro, né? Você pode pesquisar a biografia de todos. Foram presidentes de banco, Armínio Fraga, o Pedro Malan, lá do governo Fernando Henrique. Agora me escapa os nomes dos presidentes do Banco Central dos governos do PT, mas todos têm uma ligação forte com o mercado financeiro. Por quê? Porque esse país nosso, assim como muitas outras democracias, mas o Brasil fortemente tem uma economia que trabalha para fortalecer o sistema financeiro, certo? E tem uma coisa aí muito complexa, um pouco complexa que acontece com os bancos, que é um conceito aí, chama remuneração diária da sobra de caixa. Meu Deus, eu falei um palavrão agora e ninguém entendeu. Então, um banco ele acumula dinheiro todos os dias, né? Você vai lá, paga o seu boleto, um cliente vai lá e faz uma aplicação, faz um depósito, o banco tem dinheiro em caixa. E esse dinheiro em caixa, o que o banco faz? Ele deixa parado nas suas próprias aplicações? Óbvio que não. O banco vai emprestar dinheiro para outras pessoas, certo? Agora imagina o seguinte, imagina que esse dinheiro começa a crescer, esse bolo começa a crescer demais, eu tenho muitas aplicações, eu tenho muitos depósitos dentro do meu cofre, vamos pensar que exista um dinheiro de físico, né? Então meu cofre vai crescendo, né? Parecendo aquele cofre lá do tio Patinhas, que ele nadava no dinheiro. Imagina que eu sou um banco, e poucas pessoas estão pegando empréstimo, poucas pessoas estão fazendo financiamento. Isso é bom para o banco? Não. Por quê? Se ele tem muito produto, a tendência é que esse produto abaixe o preço. Se você vai na feira, na época em que tem, e não é safra de banana, tem poucas bananas, poucos tomates, mês de janeiro está chegando aí, fevereiro, vai faltar tomate no mercado. E o que vai acontecer? O preço do tomate vai subir, correto? Na época do café brasileiro, o governo Vargas queimava café, comprava café dos produtores e queimava para o preço do café subir no mercado internacional. E o Banco Central, ele atua para favorecer os bancos. O Banco Central, que é uma instituição ligada à presidência da República, certo? Ele atua para favorecer os bancos. Essa remuneração diária da sobra de caixa,
o que acontece? Todo banco tem que ter um depósito obrigatório, né? O Banco Central obriga ele a ter um dinheiro em caixa. Se você é microempresário, se você tem uma empresa aí, você sabe que você tem que ter um capital de giro para o seu negócio não falir. O certo é isso, né? Muita gente quebra porque não tem um capital de giro. O Banco Central exige de todo banco que tenha uma reserva obrigatória. No caso de calotes, no caso de dívidas, de crises, o banco não deixar os clientes na mão. Mas além disso, né, como os bancos tiram muito dinheiro da gente, eles têm muito mais dinheiro sobrando além desses depósitos. E o que o Banco Central faz diariamente? Ele compra, ele remunera essa sobra de caixa dos bancos. Parece absurdo, mas é verdade, né? O Banco Central compra dos bancos esse dinheiro, né? É algo que acontece diariamente no Brasil há muitos anos. Nos últimos 10 anos nós já perdemos aí cerca de 1,5 trilhão de reais com essa remuneração da sobra de caixas, da sobra de caixa dos bancos. Então 1,5 trilhão, 150 bilhões por ano é isso que custa aos cofres brasileiros, essa remuneração da sobra de caixa. E o Banco Central favorece os bancos nesse sentido, porque os bancos diminuem a oferta de dinheiro e, consequentemente, eles conseguem extorquir, mas nós brasileiros. Então eu vou lá, eu sou funcionário público, faço empréstimo consignado, eu vou fazer empréstimo consignado com juro de 0,2% ao mês, 4% ao ano? Não, não vai. Você vai fazer empréstimo aí com juro de 12%, 14% ao ano, 15%, 18% ao ano, até mais, até bem mais que isso, né? Então, nós temos um país que trabalha para favorecer os bancos. Agora, na pandemia, você que é empresário, pequeno empresário principalmente, sofreu na pele as dificuldades de se conseguir um empréstimo. Viu como as taxas de juros são extorsivas, certo? E esse mecanismo do Banco Central, é um deles, né? Esse mecanismo da remuneração diária da sobra de caixa, ele é terrível, porque aumenta a taxa de juros para tudo. Então a gente não consegue pegar empréstimo, a gente não consegue pegar capital de giro no banco para você que é empresário. A dona de casa que quer comprar uma geladeira lá nas Casas Bahia, você não vai conseguir, e ela não tem cartão de crédito para isso, ela vai ter que fazer a parcelinha ali, né? Se você for lá na Cidinha Modas, lá do bairro Pio Gomes, e comprar roupas parceladas, se você for lá no Torra Torra e comprar roupas parceladas, o dono da loja vai te cobrar um juro absurdo também para você preencher o carnezinho. Por quê? Porque ele também não tem dinheiro em caixa, ele não consegue crédito também barato. Então, é uma cadeia, um vai passando para o outro esses, esses desprivilégios, essas falcatruas que se tem no Brasil. Tá certo? E eu falei tudo isso, comentei tudo isso para dizer uma coisa. Um senador do PT, gente, Partido dos Trabalhadores, do Sergipe, chamado Rogério Carvalho, ele já foi aprovado no Senado um projeto de lei de número 3877, esse projeto de lei, que regulamenta essa remuneração diária da sobra de caixa. Então, aquilo que era feito de uma maneira ilegal, de maneira amadora, de maneira amadora não, né? De maneira não legal, agora se tornou legal. O que mais me surpreende é ter sido um senador do Partido dos Trabalhadores, com toda a história que o PT tem. Então, mais uma vez, eu tenho esse compromisso, eu tenho essa indagação de questionar esses mecanismos do sistema financeiro, de como esses bancos trabalham, e a remuneração da sobra de caixa é só um deles. Tá certo, gente? Beijo grande, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham tido paciência aí para assistir esse vídeo. Obrigado.